Olá, eu sou Pedro Cavalcante, fui bolsista do CNPq, de Iniciação Científica pela UFAL, e participei do projeto do PIBIC 2024-2025, chamado Os Problemas da Especialização do Futebol de Mulheres no Brasil, análise exploratória da cobertura midiática do Campeonato Alagoano 2021 a 2024. Vou agora apresentar o meu plano de trabalho chamado Espacialização dos Jogos ao Vivo do Campeonato Alagoano de Futebol de Mulheres 2021 a 2024, que desenvolvi com a orientação do professor Anderson David Gomes dos Santos. Esse projeto parte da constatação de que a transmissão esportiva de futebol de mulheres ainda é marcada por uma qualidade insatisfatória. Esse cenário não é apenas reflexo das desigualdades da sociedade patriarcal capitalista, mas também de desigualdades regionais. Isso resulta numa espacialização precária dos esportes praticados por mulheres, ou seja, uma baixa visibilidade que também, consequentemente, traz uma baixa mercantilidade. Dentro desse contexto, foram estabelecidos quatro objetivos principais. O primeiro seria examinar a intersecção entre patriarcado e capitalismo no esporte. Posteriormente, compreender as barreiras à popularização dessa modalidade. Analisar a atuação do trabalho da FAF na transmissão dos campeonatos alagoano de futebol de mulheres de 2021 a 24 e, por fim, analisar o padrão técnico-estético dessa transmissão. A metodologia se baseou numa análise quantitativa fundamentada na economia política da comunicação, a EPC, e dialogando com estudos de gênero e futebol. Foram selecionadas as quatro finais das últimas quatro as finais das últimas quatro edições do Campeonato Alagoano de Futebol de Mulheres. Além disso, mais quatro jogos da última edição, 2024, que foram a abertura, um clássico dos times locais, e as duas semifinais. Agora, uma breve explicação sobre o padrão tecnoestético. É um conceito que se refere a um conjunto de elementos técnicos e estéticos que compõem a transmissão. Câmeras, recursos gráficos, replay, zoom, narração, reportagem, vinheta. E esse padrão é importante porque ele pode tanto configurar uma barreira à entrada de novas audiências, como também se tornar um chamativo para um novo público. Agora, partindo das análises. Começando com as finais. A final de 2021 foi CRB e Acauã, tinha apenas uma câmera. No material disponível não houve registro de zoom ou replay, porém observou-se placar, relógio e a logomarca da plataforma de streaming que estava realizando a transmissão. Em 2022, a situação piorou um pouco, também ainda com uma câmera, mas não e sem registro de replay e zoom, mas os recursos gráficos placar e relógio dessa vez não foram observados, apenas a logomarca da plataforma de streaming. Esses dois jogos não puderam ser encontrados na íntegra no YouTube. Então, a análise foi feita a partir de cortes de maiores momentos do jogo que a gente conseguiu encontrar na plataforma. Seguindo aqui, a final de 2023. Aqui foi um marco histórico, porque essa transmissão foi feita na TV aberta pela Banda Nordeste e teve quatro câmeras, sendo duas fixas no centro da arquibancada, uma e outras duas na beira de campo, uma fixa e uma móvel. Teve todo tipo de recurso gráfico, como placar, relógio, a logomarca da banda mostrando que era uma transmissão ao vivo. Teve vinheta animada com as cores da bandeira de Alagoas. Tiveram replays, inclusive replay em câmera lenta. Na, Agora partindo para a edição 2024, a abertura, Canoense e Atleta Alagoano, teve apenas uma câmera parada, sem narração, sem recursos gráficos nenhum. O clássico, que era UDA e CRB, não foi transmitida, houve algum imprevisto e na hora da transmissão apenas tinha um aviso na página do YouTube da FAF falando que não teria transmissão. A semifinal, o de Canoense, já houve ali o uso de zoom,
mas ainda apenas uma câmera parada, que corre ali para os dois lados, né, mudando sua angulação para acompanhar a bola. E a semifinal, a segunda semifinal também, da mesma forma. Chegamos então à final de 2024, finalmente. Aqui a gente observou recursos gráficos informativos no começo do jogo, com a escalação, com o nome da equipe técnica. Teve placar e relógio com os símbolos dos clubes, com os times, com as cores da bandeira da Alagoas. Tinha vinheta, tinha zoom. Alguns pontos negativos foram falas inadequadas por parte do narrador, mas e ainda se manteve um pouco distante do padrão ideal que a gente tem aí. E agora chegando ao resultado, né? Falando da evolução de 2024. Os jogos iniciais mantêm uma estrutura muito precária, afinal tem avanços significativos, porém ainda longe do padrão ideal, e ainda houve a ausência de uma transmissão, né, que mostra ali a fragilidade desse sistema. Na análise das finais, a gente vê os dois primeiros anos analisados com uma estrutura também muito precária. Em 2023 teve um grande avanço por conta da parceria com a Banda do Nordeste, entretanto uma falha de transmissão na reportagem de campo que não aconteceu. E em 2024 teve menos quantidade de câmeras, também alguns recursos digitais que foram observados antes não estavam presentes, então houve também uma baixa na qualidade. A gente teve uma qualidade péssima no começo, um grande avanço, mas logo após mais um degrau para baixo. Análise de conteúdo e narração. A gente viu que no aspecto narrativo, em 2021 e 2022, nas finais, não teve narração, apenas um locutor, como eu falei, que indicava esporadicamente o placar. Em 2023 e 2024 tivemos narração nas finais apenas. Fora essas duas finais, todas as outras transmissões observadas tiveram apenas essa locução, ou então o som ambiente mesmo do estádio. Em 2023, na final, houve um narrador, um comentarista e um repórter. Foram observadas questões como menção ao nome das jogadoras, menção à equipe técnica e à equipe de arbitragem. Mas a narração em si se resumiu a uma descrição em tempo real do que estava acontecendo ali no jogo. Então, em 2024 a gente consegue ver uma evolução significativa em alguns aspectos, porém também algumas decepções em outros. Tinha apenas um narrador e um comentarista como na outra edição, só que aí já parte para um tipo diferente de narração. Ele usava alguns elementos que aproximavam o público, como apelidos para os clubes, apelidos das jogadoras. Foram identificados também algumas falas de valorização do futebol de mulheres. Em alguns momentos eles falavam sobre a dificuldade de manter um campeonato de futebol de mulheres em Alagoas, a dificuldade das jogadoras de se manter como jogadoras, uma vez que elas não têm um retorno financeiro dessa prática que possa sustentá-las. Então elas têm que conciliar esse esporte com um emprego. Mas mesmo com essa valorização, a gente também encontrou algumas falas que continham machismo. Por exemplo, o uso do termo meninas para se referir a jogadores. A gente sabe que pode diminuir a pessoa da mulher em campo. Especulações feitas acerca do cabelo, do corte de cabelo, do tamanho de cabelo das jogadoras, penteados, e também sobre a idade delas. A precariedade das transmissões não é um problema isolado, e sim um resultado de desigualdades mais amplas. O futebol de mulheres de Alagoas, ele encontra uma exclusão dupla, tanto pela questão do gênero quanto pela questão da regionalidade, uma vez que a indústria midiática do esporte se concentra muito mais forte em estados mais ricos, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Assim, então, a espacialização deficiente é tanto uma causa e uma consequência do padrão técnico-estético inferior, que leva também a uma baixa mercantilização da modalidade. E essas são as referências dos trabalhos utilizados no projeto. Obrigado pela atenção.